Antes da introdução do capítulo 1, o autor fala assim: nas páginas que seguem, vou detalhar as lições secretas da criação de filhos, para que as crianças tenham a saúde, a capacidade, a paixão, o bom humor e o caráter duradouros do bebê de amanhã. Para maximizar a utilidade desse guia, vou apresentar as lições em ordem cronológica, começando com a nossa temporada no ventre materno. E aí a gente está lendo o capítulo 1, que é a travessia do mar amniótico. Nós paramos na página 34, e aí o subtítulo é Perigos Substanciais. Para quem tem um livro, o bebê da manhã. Assim como uma nutrição adequada pode promover uma melhoria permanente na estrutura do cérebro fetal, a exposição a substâncias perniciosas também pode causar lesões que vão durar a vida toda. Quer sejam inaladas, quer sejam ingeridas, as toxinas poluentes podem alterar os genes, modificando as instruções moleculares subjacentes à embriogênese, o que inclui a estrutura básica do cérebro. Os perigos da radiação estão bem documentados na literatura médica. Dependendo do momento e da quantidade da exposição, os riscos incluem malformações do cérebro, síndrome de Down e outras formas de retardamento mental, e uma lista interminável de defeitos congênitos. No passado, os médicos aconselhavam regularmente as mulheres grávidas a evitar o álcool. Observações clínicas mostram que 2 ou mais drinks por dia durante a gravidez podem levar à síndrome do álcool fetal, SAF. Oi, Magali, boa noite. Um distúrbio devastador associado a pouco peso no momento do parto, deficiências no crescimento, anormalidades faciais e uma miríade de problemas neurológicos, entre os quais o retardamento mental. Está falando do álcool. Nos últimos anos, os pesquisadores documentaram o efeito destrutivo do álcool sobre os circuitos e a anatomia do cérebro. Estudos com ratos de 1989 mostraram que a exposição ao álcool no início da gravidez reduz o número de células do tubo neural, a estrutura embrionária da qual surgirão o cérebro e a medula espinhal. Quando o álcool é administrado aos ratos, durante todo o período de desenvolvimento pré-natal, as células nervosas do córtex, a parte pensante do cérebro, além de serem menores do que o esperado, também têm menos dendritos, que são estruturas que permitem às células cerebrais se comunicarem umas com as outras. Essas descobertas foram confirmadas em seres humanos. Eletroencefalogramas, por via de eletroencefalogramas, que são exames que registram os padrões das ondas cerebrais de bebês nascidos de mães alcoólatras, mostram uma atividade marcadamente reduzida, principalmente no vital hemisfério esquerdo, crucial para a linguagem verbal, a memória e o pensamento lógico. Esse é um estudo de 1995. Assim como o bebê, fumar durante a gravidez é desaconselhado há muito tempo, por causa dos estudos que associam o tabaco ao parto prematuro e a pouco peso na hora do parto.
Em nossos dias, a evidência coletada nas fronteiras da ciência do cérebro mostra que a nicotina do tabaco inibe o crescimento das células cerebrais e a reabsorção de neurotransmissores críticos como a dopamina, que transporta mensagens de uma célula cerebral para a seguinte. Essa interferência no desenvolvimento normal pode ter consequências claras a longo prazo, mesmo quando a criança, por nascer, é exposta a níveis de nicotina que não costumam ser considerados tóxicos. Num estudo de Chicago, em 1997, por exemplo, os pesquisadores descobriram que os meninos cujas mães fumaram mais de meio maço de cigarros por dia durante a gravidez tinham uma probabilidade muito maior que os filhos das mães não fumantes de apresentar algum tipo de distúrbio. Os pesquisadores da Universidade Emory de Atlanta, em 1999, descobriram que meninos cujas mães fumantes fumaram durante a gravidez mantiveram um risco elevado de comportamento criminoso, bem depois de entrarem na vida adulta. Comparados a homens cujas mães não fumaram durante o terceiro trimestre, os meninos cujas mães fumaram ao menos 20 cigarros por dia durante aquele período tinham 1,6 mais probabilidade de serem presos por crimes não violentos, 2 vezes mais probabilidade de serem presos por crimes violentos e 1,8 vezes mais probabilidade de serem classificados como delinquentes durante toda a vida. A implicação é evidente. Fumar interfere no desenvolvimento apropriado do cérebro fetal. A exposição a drogas como a cocaína também é perigosa. Esse é um estudo de 1999. Linda Myers de Yale diz que até 375 mil bebês desse tipo nascem todo ano. Faz décadas que ouvimos reportagens sobre os bebês do crack e sobre as vítimas, de mães usuárias de drogas. Mas, repetindo, só recentemente, aquelas observações sobre o atraso no desenvolvimento, dificuldades no aprendizado e distúrbios do comportamento foram revalidadas pela ciência cerebral. A pesquisa mais recente mostra que a exposição à cocaína no início da gestação atrapalha a migração de neurônios quando eles sobem a parede do córtex cerebral. Mais tarde, no período pré-natal, a cocaína interfere na produção de sinapses. Como a nicotina, mas ainda mais que esta, a cocaína inunda o cérebro com quantidades devastadoras de neurotransmissores. É de admirar que os bebês expostos à cocaína cresçam com distúrbios de atenção, memória, processamento de informações e aprendizado, bem como atrasos motores. Aqui eu não sei se ele vai citar mais para frente, vamos ver, né? Mas o que me ocorre aqui é que os usuários de cocaína e nicotina, álcool, e também de drogas vendidas nas farmácias, né? Quanto tempo demora para que essas toxinas elas saiam do corpo do pai e da mãe, né? Então, daí eu penso na importância do detox antes da concepção, né? Isso, se possível, né? No mundo ideal, né? Porque aqui está citando que as mulheres fizeram uso, né? De cigarros e drogas e tal, no início da gestação. Ainda não está citando os pais, mas eu acho que é um pouco óbvio, né? Que é o óvulo, o esperma, isso antes da concepção, né? Ele está falando do caminho. Vamos ver o que vem para frente.
Se alguém quiser falar alguma coisa, pode abrir o microfone. Eu queria falar, porque já tem estudos, né, falando, e na época até da macrobiótica, acho que um livro da Fadinha, que fala da limpeza. A própria Eleonor Luzes também falou uma vez sobre isso, da limpeza do corpo, né? 9 meses antes, né? Pelo Quando você, menos. né, pensa e tudo, você já começar a mudar a sua rotina, você mudar a sua alimentação, buscar alimentos mais ricos, né, em determinadas proteínas, enfim, minerais, para você ter uma boa qualidade de esperma. O homem, ele produz constantemente, a mulher está ali com os óvulos já desde que nasce, né? Mas, mesmo assim, a mulher também tem essa capacidade de transformar, vamos dizer assim, de melhorar a qualidade desses óvulos, né? Quando ela muda a alimentação. Então, isso já é provado, né? Só que a maioria das gestações acontecem de repente, né? Então, assim, quando a gente sabe, já não tem muito tempo, né, de voltar atrás e tudo mais. Mas essa consciência, se a gente tivesse oportunidade, né, de falar para as mulheres antes desse instante da concepção, né, seria muito importante isso. É uma coisa assim, meio ilógica, ter tanta propaganda e tanto uso, né, de álcool e cigarro e drogas, mas enfim. Aqui ele não está citando, eu achei legal comentar, né? Vamos ver se mais para frente ele vai falar. Aqui ele está citando, nesses estudos, o uso desses tóxicos no início da gestação, né? Ele pulou a parte de pré-concepção, né? Já deve ter falado lá atrás, mas enfim, são os estudos apresentados. Alguém mais quer falar? Vamos passar para o próximo subtítulo: o impacto da doença contagiosa. Nesse ínterim, cientistas da Universidade de Loyola descobriram que as mães que tiveram episódios de gripe expuseram a prole no útero a um risco maior de depressão clínica. A equipe de pesquisa, dirigida por Richardo, comparou um grupo de homens e mulheres finlandeses nascidos durante a epidemia de gripe A2, Singapura em Helsinki, a um grupo de controle de indivíduos nascidos no mesmo hospital 9 anos antes. Descobriram que 8% das mulheres e 16% dos homens expostos ao vírus durante o segundo trimestre foram diagnosticados mais tarde com algum distúrbio afetivo importante. Só 2% dos membros do grupo de controle foram afetados. A mesma equipe também descobriu uma ligação entre a gripe de Singapura e esquizofrenia. Outras doenças e enfermidades durante a gravidez também foram conectadas a lesões cerebrais de longo prazo. Indivíduos expostos a doenças infecciosas como a sífilis, AIDS, herpes simplex podem apresentar distúrbios severos do sistema nervoso central e morrer disso. Mulheres grávidas com gonorreia ou clamídia podem transmitir essas infecções a seus bebês durante o parto normal pela vagina, sendo as infecções oculares e a pneumonia crônica os maiores riscos que os bebês correm. Sabe-se há muito tempo que a rubéola, também conhecida nos Estados Unidos como sarampo alemão, durante a gravidez pode causar anormalidades neurológicas, entre as quais o retardamento mental, paralisia cerebral e surdez. Mas os pesquisadores também descobriram recentemente que essa doença aumenta o risco da esquizofrenia e de vários distúrbios psiquiátricos infantis, entre os quais o autismo. Outro subtítulo: estados emocionais e sentimentos da mãe.
na página 37, para quem está acompanhando o livro. Faz todo sentido a nova ciência do cérebro revalidar pontos de vista defendidos há muito tempo sobre o impacto dos insumos nutricionais, químicos e bioquímicos, alimentos, toxinas e micro-organismos devastadores sobre o desenvolvimento de uma criança. No entanto, as pesquisas mais recentes revelaram algo mais sutil, mas igualmente significativo: o impacto monumental dos estados emocionais e sentimentos da mãe sobre o cérebro em desenvolvimento do feto. Esta é uma das lições secretas mais importantes que os pais dão aos filhos sem saber, e vou discuti-la em profundidade no capítulo 3. Resumo do capítulo 1. Os eventos fisiológicos que resultam na concepção e nascimento de uma criança deixam impressões permanentes em nossa psique. O cérebro humano adulto pesa mais ou menos 1,5 kg e consiste em 100 bilhões de neurônios, ou células nervosas, incrustadas numa estrutura de mais de 1 trilhão de células gliais, ou células de apoio. Apesar do papel que os genes desempenham na orquestração do desenvolvimento cerebral, está claríssimo que os fatores ambientais modulam o processo desde o início da vida embrionária. Numa resolução final do debate natureza e educação, compreendemos agora que o meio ambiente atua sobre os genes com que nascemos e atua no sentido de mudar drasticamente a sua expressão durante a formação de nossa personalidade, talentos e predileções, bem como de circuitos de nosso cérebro. Pontos chaves para as mães e pais. Idealmente, toda criança deve ser um filho desejado. Tente, se possível, planejar a concepção de seu filho. Durante a gravidez, coma bem, evite drogas, relaxe e divirta-se. Cerque-se de pessoas que vão alimentar, proteger e amar você, para que você possa se concentrar em amar o seu bebê. Aqui é o final do capítulo 1. Um resumo bem resumido. E aí agora a gente vai entrar no capítulo 2. Alguém quer fazer algum comentário? Aqui ele está indicando, né, que a gente cuide para pensar antes de conceber, por todas as razões já citadas até aqui, né? Então, diga, Magali, quer falar? Falar assim, que quando eu fiz o curso de arte-terapia, ela trouxe uma importante informação, assim, que eu acho que é sempre que é válido por esse momento que a gente assim não tem como voltar atrás, né? Então, a partir do momento que eu tomo consciência de determinadas situações, comportamentos, emoções e tudo, sempre é tempo de eu resgatar coisas com meu filho, comigo mesma, né? Então, assim, para a gente não ficar também na culpa, né? Assim, não cair naquela questão de, gente, não fiz, então ferrou, né? Para o resto da vida tudo vai ser ruim. Não, né? A partir do momento que a gente toma consciência, a gente pode mudar isso e esse ensinamento passado para o nosso filho, de repente, ele já vai pensar nisso tudo antes da concepção, por exemplo, né? Então, são ensinamentos que a gente vai passando e é nesse caminho que a gente vai evoluindo, que a gente vai conseguindo transformar, que a gente vai conseguindo melhorar, né? Assim, tudo na nossa vida e na vida dos nossos filhos, enfim, dali para frente. Com toda certeza. Né? Ele cita alguns danos que comprometem até o cérebro, né? Uhum. E esses são os danos mais graves, né? Mas eu também acredito, Magali, que alguns dos danos, né, principalmente os emocionais, a gente consegue reverter, né? A gente consegue
terapeutizar e trabalhar, né? Os danos cerebrais é que são complexos, né? Exato. Esses são irreversíveis, né? Daí a importância da gente pensar na pré-concepção, né? A quantidade de autismo também é absurdamente alta, assim, que a gente vê, né? Eu me lembro que anos atrás eu não tinha, a gente não escutava tanto essa palavra, né? E hoje em dia isso é tão... Nossa, você vai nas escolas, o que tem de menino autista, né? De menino com transtornos e tudo mais, é assim, né? É bem intenso mesmo isso, né? Então, essa vida corrida da gente talvez não permita a gente refletir mais sobre o que é importante, né? Mas o autismo, parar e pensar. Ele aqui também cita o autismo como um dos riscos prováveis, né, para quem não está pensando na pré-concepção, se preparando, né? Exato. Ele aqui cita, mas o autismo tem uma janela muito grande de possibilidades, né? Parece que tudo é possibilidade, né? Tudo. Eu acho até que é a nova raça. Então, capítulo 2, o despertar da consciência. Página 41. Jason Binhols, 1989, ex-professor de Harvard e radiologista de Chicago, realizou mais de 50.000 sonogramas fetais, imagens obtidas com ultrassom, durante os últimos 20 anos. Para Binhols, uma das descobertas mais impressionantes foi que os bebês por nascer, principalmente aqueles que já passaram do 4º mês de gravidez, não são tão diferentes assim dos recém-nascidos. Você consegue perceber reações emocionais no rosto do feto. Quando ele parece infeliz, provavelmente tem algum motivo. Já vi fetos morrendo de fome chorarem exatamente como os recém-nascidos. Antigamente era considerado simples massa amorfa, mas não são, disse Birhoff. Na verdade, o grande peso da evidência científica que surgiu durante a última década exige uma reavaliação das faculdades mentais e emocionais das crianças por nascer. Acordadas ou dormindo, os estudos mostram que elas estão constantemente sintonizadas com todo e qualquer ato, pensamento e sentimento da mãe. Desde o momento da concepção, a experiência no útero modela o cérebro e constrói os alicerces da personalidade, do temperamento emocional e da capacidade de pensar abstratamente. Subtítulo: As origens da sensação. Já compreendendo algumas coisas sobre a sensação fetal há algum tempo, Aos 28 dias, quando o embrião mede pouco mais de 0,6 centímetros e o minúsculo vaso sanguíneo, que é o precursor do coração, começa a bater, as 3 partes primárias do cérebro já estão formadas. Com 6 semanas e com cerca de 1,27 centímetros de comprimento, e quando os olhos, o nariz e as orelhas já começam a se formar, a criança por nascer pode reagir ao toque. Entre 19 e 20 semanas, ela já tem padrões primitivos de ondas cerebrais, e com 22 semanas mostra padrões regulares semelhantes àqueles dos adultos. No 4º mês, a capacidade que a criança por nascer tem de explorar seu mundo explode. Ela brinca com o cordão umbilical e chupa o polegar. Quando o óleo de semente de papoula iodado, que tem um gosto horrível, é introduzido no útero, leva o feto a fazer careta e a chorar. Por outro lado, uma substância doce faz com que ele engula líquido amniótico numa proporção 2 vezes maior.
com 5 meses, a mesma criança reage a um som alto, levantando as mãos e tapando os ouvidos. Olha que gracinha. Subtítulo: Os primórdios do pensamento e da consciência. Embora seja impossível determinar com certeza os pensamentos de uma criança que ainda não nasceu, a pesquisa coordenada pelo neurocientista Dominique Púrpura, da Faculdade de Albert Einstein, de Medicina de Nova York, mostra que o bebê no útero já formou as estruturas cerebrais necessárias ao aprendizado e até a consciência em algum momento entre o 5º e o 6º meses de desenvolvimento. Ao estudar as ondas cerebrais, outros cientistas descobriram que durante o último trimestre, as crianças por nascer experienciam períodos de vigília e sono, apresentando até mesmo medidas fisiológicas associadas ao sono com sonhos. É uma pesquisa de 1996. Hoje em dia, a noção de que os fetos mostram faculdades sensoriais e cognitivas nos últimos meses da gravidez faz sentido até para os mais céticos dos homens. No entanto, uma exploração da biologia celular sugere que uma forma qualquer de consciência, uma percepção rudimentar do mundo lá fora, existe desde os primeiros dias no útero. A primeira pessoa a publicar um texto sobre a psicologia da concepção foi a analista Sabina Spielrein, praticamente uma desconhecida. Sua dissertação, entre aspas, A Destruição como Causa do Vir a Ser, foi apresentada em Viena em 1912, meu povo, para o pequeno círculo de analistas de Freud. A fusão dos 2 gametas engendra imediatamente a destruição e a criação, disse ela aos analistas. O segmento masculino dissolve-se no feminino, enquanto o feminino fica desorganizado com a invasão do masculino, assumindo uma nova forma por causa do intruso. Mudanças estruturais acontecem rapidamente em todo o organismo. A destruição e a reconstrução celular, normalmente lentas e cíclicas, acontecem abruptamente agora. Me parece possível, declarou ela, que um indivíduo não sinta de alguma forma a provação destrutiva e a reconstrutora do seu nascimento. Levando essa ideia em frente, Isadore declarou em 1941 que as circunstâncias emocionais da nossa concepção também são importantes. É uma vantagem para o indivíduo, disse ele, quando a relação sexual se faz acompanhar de sentimentos de sensualidade e amor, e quando o óvulo recebe o espermatozoide de braços abertos, entre aspas. Durante anos, essas ideias residiram na periferia mais longínqua da credibilidade. Que nossa concepção pudesse permanecer de alguma forma como experiência parecia uma noção tão pouco científica quanto a de vidas passadas e OVNIs. Mas parece que esses teóricos proféticos estavam à frente de seu tempo. Hoje, a evidência relativa à memória celular, discutida em detalhes no capítulo 9, foi apresentada por cientistas do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, do Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos e de outros laboratórios de prestígio. Sua conclusão coletiva, que as células individuais acumulam lembranças com base na experiência antes mesmo da formação do cérebro, sublinha o drama de vida embrionária. O tranco da concepção foi apenas o começo. Outro momento crítico é a implantação do embrião na parede uterina. Quando o embrião e o útero se encontram pela primeira vez, as células mais exteriores do embrião começam a proliferar, formando redes de capilares e vasos sanguíneos, parecidas com dedos que se infiltram no revestimento uterino. Quando a implantação dá certo, os dedos, conhecidos como
vilos coriônicos instilam nutrientes no embrião e, por fim, transformam-se na placenta. Considerado como corpo estranho pelo sistema imunológico da mãe, o embrião sofre ataques quando o revestimento uterino incha e arqueia-se para engoli-lo, e milhares de células brancas do sangue correm para lá a fim de matá-lo. Dependendo do resultado da luta, o embrião morre ou consegue tomar pé e fixar-se, em geral na parede posterior do útero. Esses acontecimentos fisiológicos e os muitos que se seguem a eles, segundo os novos princípios da biologia celular, são experienciados pelo jovem embrião e provavelmente serve de precursores das sensações, das emoções e da personalidade. Embora os detalhes ainda sejam apenas conjecturas, as teorias mais recentes atribuem nossas sensações mais profundas de prazer, dor, medo e luta aos primeiros dias de vida. À medida que a criança, por nascer, cresce, as experiências, tanto positivas quanto negativas, entram por meio dos sentidos que estão se desenvolvendo rapidamente. Os sentidos da audição, do paladar, do olfato, do tato, do movimento e da visão. Com 8 semanas, o feto começa a fazer movimentos como reação ao ser tocado. Consegue reagir ao som e, a partir da 20ª semana, e a discriminar entre tonalidades diferentes com 28 semanas. Estudos sobre as ondas cerebrais do bebê por nascer mostram padrões regulares de sensações visuais e táteis. Os cientistas documentaram a sensibilidade tátil do feto já na 7ª semana de gestação, quando a criança foi vista respondendo a carícias com um fio de cabelo na bochecha. Na 17ª semana de gestação, a maioria das partes da pele do feto tem sensibilidade, e na 32ª semana, a sensibilidade da pele abrange o corpo inteiro. A visão também se desenvolve dentro do útero, embora as pálpebras fetais fiquem fundidas entre a 10ª e a 26ª semana de gestação. As crianças por nascer que percebem o claro e o escuro respondem à luz projetada sobre o abdômen da mãe. Sabe, aqui terminou, vai começar um novo subtítulo. Sabe o que eu senti agora? Que é como se, conforme a evolução, né, as semanas, é como se o feto passasse por testes. Está funcionando isso? Está funcionando aquilo? Consegue escutar? Tá? Aqui eu senti assim, testes subsequentes para ver se está funcionando, como se ainda desse tempo de resolver. Eu senti assim. Alguém quer comentar isso? Ou passamos para frente? É muito... Pode falar. Fala, Não, Cecília. pode ir, Magali, que você vai emendar no que ela vai falar. Não, pode falar, Cecília, eu falo muito. Ô, mulher, eu falo muito, se deixar também. Diga, Cecília. Não, é que assim, desde o primeiro capítulo, né, estava acompanhando, estava lavando a louça e acompanhando, assim. Aí agora eu parei e pensei o seguinte, que quando a gente está conectada com o nosso corpo, é como se a gente recebesse esses avisos. Eu não sei, eu não acho que não é espiritual, não, é orgânico mesmo, sabe? Porque você estava lendo, né, sobre a questão das substâncias tóxicas e tal, e eu acho que o corpo da gente avisa tanto em relação às substâncias que não são legais, quanto aquilo que vai fazer bem. Porque eu lembro que no comecinho da gestação, eu tinha muita vontade de coisa azeda, manga, kiwi, ameixa, e uma rejeição profunda com cigarro.
E tanto meu esposo quanto o tio dele, que a gente convivia muito na época, eles são fumantes. E assim, tipo, vai fumar longe de mim. Parece que eu sentia lá de longe. E aquilo ali, meu organismo rejeitava, assim, profundamente. Assim como ele queria profundamente, tipo, chupar uma manga. Parecia que, tipo, se igual uma amiga minha falou, eu tinha vontade de abraçar a manga, sabe? De tão É, bem que ela me fazia. Aí eu, nossa, como o nosso corpo ele é sábio e como se a gente está conectado, ele avisa, né? E para mim essa leitura foi muito importante agora, porque hoje eu dei uma crise de choro, assim, de que não tô sendo boa mãe, que, enfim. Só que, na verdade, só em eu estar conectada com o meu corpo e com o meu momento, com o meu estado, eu já estou sendo uma boa mãe, né? Porque eu toda estou ouvindo, eu certeza. estou atendendo o que o meu bebê deseja e estou rejeitando o que ele rejeita, né? Que talvez não seja uma rejeição consciente, né? Mas é uma rejeição intuitiva, que eu acho que é mais Orgânica, né? Orgânica, você tá ligada com o seu corpo. Olha que beleza. aí isso me deu um alívio, sabe? Deduzir isso, porque eu estava muito em crise, assim, muito mesmo, porque às vezes eu fico pensando besteira, e aí eu fico revivendo umas coisas do passado que não tem nada a ver. Aí deu uma culpa danada, meu Deus, ele tá sentindo tudo isso, eu não quero passar isso pro meu bebê. Mas Quando vê que o pensamento é besteira, cancela, 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 sai do é, pensamento, muda, vai para outro, bota uma música, eleva a vibração, desliga a televisão, vai tomar um banho. É isso, é, filha, você é uma excelente mãe. Muito e obrigada. conectar com essa parte, né, que eu tô ligada no meu corpo. Então, meu E, corpo ele vai me dizer o que que é mais benéfico nesse momento e em outros também, né? exatamente, perfeito. Magali quer complementar? Não, só fiquei aqui, eu fico sempre extasiada quando eu escuto a beleza e a harmonia que é o desenvolvimento de um bebê dentro da gente, né? É uma coisa tão linda, tão bonita, que é assim, parece indescritível, né? E aí a gente ouvir isso, alguém falando como que acontece, tudo, É, né? Tudo na sua perfeição, tudo tem o seu tempo, tudo vai sendo formado, né? E aos poucos os órgãos vão sendo estartados, né? E tem o tempo do fígado, tem o tempo do estômago, tem o tempo da bexiga, o coração chega ali logo nas 28 semanas, né? Logo cedinho chega o coração, os olhos que ficam cerrados durante um tempo, depois eles abrem novamente, né? E o bebê, já com 22 semanas, você falou, já tem essas sensações todas, o cérebro como se fosse de um adulto, né? E como é que a gente não percebe isso, né? Assim, como é que as pessoas não é. percebem isso assim, né? Como se fosse algo assim, cara, tá produzindo alguém, vai nascer alguém, esse alguém só vai passar a ter vida com 18 anos. Até lá a gente vai controlar tudo dessa pessoinha, né? Como se ela não existisse, não tivesse, não pensasse, né? Então assim, eu estou tendo uma oportunidade assim com o meu neto aqui de ver o quanto, né? Porque quando a gente está cuidando de filho, como a gente tem que trabalhar, cuidar de casa, isso a gente não para às vezes para pensar, prestar atenção nesse desenvolvimento, né? E com o neto já é diferente. Então, mães aí que estão se preparando para a chegada dos seus bebês, vivam isso, aproveitem, São, observem, né? Percebam, porque essa conexão é maravilhosa, né? E mas vai desde o ventre. são dois tempos diferentes, o da mãe e do avó Uhum. são dois tempos Aham. diferentes. Não tem nem como comparar. Qual é a mãe que vai ter tempo de ficar só, Ali apreciando, né? né? Tem que trabalhar, varrer a casa, olhar os outros E meninos, tem, dar conta do marido, dos problemas da vida, do carro, da é, vida. E a verdade. avó E não, assim, né? a E a avó não avó tem essa preocupação, né? É só curtir. A gente tem já a, podia ser mãe sendo avó, né? Assim, tipo, tem a já... preocupação, mas é só manda o recado, olha, É, manda o isso, é. recado.
Vânia. Oi, amor. Oi, eu senti assim com a fala da Cecília, né, de como a gente se sente quanto mãe de sempre estar errando em alguma coisa, né? De que aquela sensação de que em algum momento eu poderia ter feito melhor ou eu deveria ter feito melhor. Mas assim, o que eu tenho aprendido nesses anos assim de maternidade é justamente entender que não, que o tempo, a gente não consegue estar bem o tempo todo e está tudo bem a gente viver isso, esses sentimentos de tristeza, as nossas angústias, os nossos medos, tá tudo bem. Então, enquanto a gente também passar isso para os nossos filhos, né? Nomear esses sentimentos, e enquanto gestante também dizer, olha, filho, a mamãe não tá legal hoje, mas não é com você, é uma coisa da mamãe, né? Deixa para a mamãe que é da mamãe, né? Entregar isso, né? Mostrar porque nós somos seres humanos e somos vulneráveis e estamos nessa dualidade de alegria e tristeza, né? De medo e super fortaleza. Em alguns momentos a gente se sente a melhor mãe do mundo, a super heroína. Em outros momentos a gente se sente falha e que sim vai precisar de alguma forma, né? Que poderia, se achando que poderia ter feito muito mais. Então, assim, é a gente se acolher dentro das nossas vulnerabilidades, né? E mostrar para os nossos filhos que somos humanas, né? Tanto quanto eles, para que eles também consigam acessar, né? As suas vulnerabilidades, as suas questões também individuais, porque muitas vezes a gente coloca as mães, né, num pedestal muito alto e isso fica tanta cobrança, né? Enquanto nós mães ser, né, essa fortaleza total, né, esse ser assim quase que intocável, imaculado, né? Assim, é difícil até de analisar isso, Vanessa, porque é tão, é tão carnal essa ligação de mãe e filho, né? Dentro do útero. É muito forte, é muito forte. Isso tem uma razão super especial, né? Não é só isso que a gente acha. Eu penso que a razão dessa condição é algo que a gente não alcança até, porque o meu bebê sentiu o que eu estou sentindo, porque o meu corpo é feito de água e o eletromagnetismo faz com que essa atividade, né, ela aconteça dentro do meu corpo, em todas as minhas células, e a água faz essa comunicação, isso é tão, 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 tão intensamente profundo, né? Eu não tenho resposta não, só estou aqui falando, né? Que essa ligação com a mãe, ela é tão forte, tão intensa, porque é carnal, é emocional, é psicológica, é fisiológica, mas é carnal, é uma coisa muito, muito intensa, né? E não tem como ficar certo o tempo todo. Claro, vai errar, vai acertar, mas essa é a mãe, essa sou eu, essa é a mulher, essa é você, Cecília, grávida, né? Não tem como a gente se esconder atrás de máscara para as crianças, porque elas são telepatas, lembre-se disso. Vamos passar para frente. Subtítulo: A paisagem sonora do feto. Então, vamos ver lá os sons. Dado o dilúvio de evidência recente, a visão da nossa vida uterina como uma passagem silenciosa foi posta solidamente de lado. Na verdade, o útero é uma câmara de ecos, dizem os pesquisadores, onde o som desempenha um papel importante. Colocando um hidrofone no útero de mulheres grávidas, os pesquisadores mediram um barulho compatível ao ruído de fundo numa sala comum. Entre os sons temos o pulsar do sangue que flui pelas veias da mãe, o ribombar do seu estômago e intestinos quando a comida passa por eles, e o som da sua voz, mesmo filtrada como é pela barreira de seu corpo e do mar amniótico onde boia a criança por nascer. Embora o som esteja sempre presente ali,
o feto só vai perceber depois que tiver desenvolvido o aparato auditivo que lhe permitirá ouvir. Como no caso de muitas sensações, como o do desenvolvimento da consciência em si, a audição vai ficando mais clara à medida que o cérebro recém-nascido cresce. Os pesquisadores notaram que o sistema auditivo humano está tão desenvolvido com 20 semanas de idade quanto estará na vida adulta. Pesquisadores irlandeses observaram que as crianças, por nascer, respondem à tonalidade já com 19 semanas. Com 27 semanas, são particularmente sensíveis à voz da mãe. Numa série de estudos extraordinários, De Casper, da Universidade da Carolina do Norte, mostraram que os recém-nascidos são muito mais inteligentes do que todos pensavam. Em um desses estudos, 16 mulheres grávidas gravaram a leitura de 3 histórias infantis, O Rei, o Rato e o Queijo, e 2 versões de Gatola da Cartola. Durante as últimas 6 semanas e meia de gravidez, um grupo de mulheres leu a primeira história em voz alta 3 vezes ao dia. Outro leu a segunda história em voz alta 3 vezes por dia, e um terceiro leu a última história em voz alta 3 vezes ao dia. Quando os bebês nasceram, De Casper e Pfeiffer ofereceram a cada um deles a opção entre as histórias que sua mãe leu repetidamente e uma das outras 2. Para possibilitar aos bebês dar o seu voto, os pesquisadores inventaram um sugômetro, um bico de seio posto numa mamadeira conectada a um gravador controlado por um computador. Esses caras são demais. Os recém-nascidos poderiam alterar entre 2 histórias gravadas, ambas gravadas pelas respectivas mães, só mudando o ritmo da sua sucção. E as conclusões? Quando os bebês foram testados poucas horas depois do parto, 13 dos 16 ajustaram o ritmo de sua sucção ao ouvir a história familiar, em vez da outra, oferecendo uma evidência realmente convincente da memória pré-natal. Numa versão posterior e mais elaborada dessa pesquisa, a psicóloga Robin Panetton pediu a 2 grupos de mulheres grávidas próximas do parto que cantassem uma música todo dia durante o resto da gravidez. Aqui também, cada mãe gravou 2 melodias, aquela que cantou regularmente para o filho por nascer e aquela que as mães do outro grupo cantaram. Depois do nascimento, os bebês ligados ao sugômetro escolheram consistentemente a melodia familiar. Olha que bonitinho, né? Cantem para seus bebês. Subtítulo: A aquisição da linguagem. Como sugere o trabalho de De Casper, nosso cérebro é preparado no útero para a linguagem. Isso explica por que, aos 4 dias de idade, os bebês conseguem distinguir a linguagem de outros sons e já começaram a preferir não só a voz da sua mãe, mas também a língua falada por ela. Os recém-nascidos conseguem diferenciar a linguagem com base em propriedades como entonação e ritmo. O francês, o inglês e o japonês seguem modelos claramente diferentes. Um exemplo: em francês, a duração das vogais é bem constante, mas em inglês, as vogais variam de duração dependendo de serem tônicas ou não. No japonês, o ritmo é determinado por sons chamados mora, que são mais breves que as sílabas que eles marcam. Seja qual for a língua, dizem os pesquisadores, hoje em dia, nosso cérebro é preparado para a língua materna só uma vez, bem no começo da vida. Observações de recém-nascidos tornam essa ideia irresistível. Quase imediatamente depois do parto, os bebês selecionam os sons da sua língua materna, de preferência a outros sons. Parecem compreender intuitivamente o significado da entonação e do ritmo da linguagem verbal.
mesmo quando não entendem as palavras. Além disso, em contato com o seu ambiente, o bebê humano começa a limitar a atenção a categorias linguísticas pertinentes à sua língua materna. No começo, dizem os pesquisadores, o recém-nascido consegue distinguir toda e qualquer de toda e qualquer de qualquer língua humana. Vou repetir. No começo, dizem os pesquisadores, o recém-nascido consegue distinguir todo e qualquer som de toda e qualquer língua humana. Mas o rápido desenvolvimento neural do primeiro ano após o nascimento gradualmente torna o bebê um especialista apenas naquelas línguas que ele ouve. A língua ouvida no útero predispõe a criança por nascer a determinadas línguas e dialetos. Estudos neurológicos recentes sugerem que as células cerebrais crescem no útero em resposta a sons externos, principalmente durante o período de rápida maturação do cérebro, da 24ª semana de gestação em diante. Durante esse período, os neurônios do córtex, o centro de pensamento, reagem a sons de linguagem verbal, produzindo modelos específicos de dendritos e sinapse que eles geram. De acordo com Marshall, professor da Faculdade de Phoenix, no Japão, mesmo sem um esforço especial por parte das mães, os bebês por nascer beneficiam-se de toda a fala que conseguem ouvir. Têm a oportunidade não só de internalizar os tipos de sons da língua materna, mas também de pôr esses tipos de sons no contexto. Não há dúvida de que o feto experiencia os estados emocionais da mãe, como estresse, relaxamento, sono, vigília, exercícios aeróbicos, contentamento e raiva. O feto forma impressões do estado materno da mãe e do mundo lá fora, ouvindo a voz dela, com suas mudanças de tom, altura, velocidade e ritmo. Afinal de contas, a língua é usada em contexto com situações que incluem o estado emocional de quem fala. A língua materna nunca é sintaxe ou vocabulário estéril. Está, ao contrário, inextricavelmente ligada às experiências do feto, e essa ligação inextricável é o que o feto experiencia e acumula na constituição nervosa do cérebro. A confirmação da conexão entre a estrutura do cérebro e a língua ouvida no útero resulta de sua ausência. Depois do nascimento, os filhos de mães mudas tendem a chorar de forma anômalas ou a não chorar nunca em reação ao estresse, como se alguma lição de vida essencial não tivesse sido dada. Olha, comentários. O próximo subtítulo, a gente pode ir até o final desse capítulo, que não é pequeno, mas vamos passar 5 minutinhos do final. Quer comentar, Magali? Eu quero falar sobre a música, né? Quando a minha terapeuta corporal, eu tive acompanhamento em todas as minhas gestações, né? Da terapeuta corporal. E uma das coisas, na primeira gestação, na segunda, né? A primeira eu perdi, na segunda foi onde eu conheci tudo, a questão da massagem, e ela trazia a música. Então, cada um dos meus filhos tem uma música, que lindo. né? E é muito legal. E quando eu comecei a trabalhar com gestante aqui, que eu fazia 9 encontros antes do parto, um dos temas era a música. Então, eles traziam a música e cantavam, e é bem importante isso. E, assim, realmente, o bebê, quando ele nasce e a gente canta essa música para ele responde rapidamente, tipo, opa, mesmo que ele continue a chorar depois, mas ele tem uma reação de lembrança mesmo, de memória. Opa, peraí, essa música eu conheço. Né? É muito interessante isso, muito interessante. Muito legal, a gente podia aproveitar mais, né? Uhum.
Vou ler o último subtítulo, gente. Sofrimento fetal. Segurem os lenços agora, vamos chorar todas juntas. A questão do sofrimento fetal manteve-se controvertida durante anos. Afinal de contas, a dor é uma experiência subjetiva. O feto não consegue descrever o que sente e, no passado, não dispunhamos de ferramentas objetivas para medir a dor. Mas, durante a última década, as evidências mostram que as crianças, por nascer, sentem tanta dor quanto as que já estão fora do útero. A evidência mais convincente de todas é a anatômica, uma vez que a percepção de dor depende de trajetórias nervosas que partem da fonte do desconforto e chegam ao cérebro através da medula espinhal. A natureza cria bem cedo as trajetórias da dor. As conexões de tecido periférico com a medula espinhal formam-se com 8 semanas de vida. O córtex cerebral começa a se constituir na 10ª semana. O cérebro continua gerando fibras nervosas à medida que toma corpo e ganha estrutura. Na 16ª semana, as conexões relativas à dor já estão no seu devido lugar. E, na 28ª semana, esse circuito já está mais ou menos completo. Na verdade, a evidência anatômica sugere que a criança, por nascer, é mais sensível à dor que o resto de nós. As trajetórias inibitoras que bloqueiam a chegada da dor só se desenvolvem depois do parto. Presta atenção. Estudos sobre bebês por nascer também mostram uma reação clara à dor. Com 23 semanas, os bebês prematuros têm reações distintas, como caretas faciais, mãos fechadas e afastamento da perna. Há estímulos como alfinetada no calcanhar. As mães, enfermeiras e babás que cuidam de crianças prematuras falam consistentemente de suas observações de reações à dor. Também é possível inferir a existência de dor a partir da reação ao estresse. A criança, por nascer, tem uma reação significativa ao estresse, medida pela ativação de hormônios e neurotransmissores específicos, principalmente o cortisol, as endorfinas B e a noradrenalina, em resposta ao trauma. Mesmo que em si a reação ao estresse não indique a existência da dor, é pouco provável que haja dor na ausência do estresse. Além disso, quantidades elevadas de hormônios de estresse medidas durante uma cirurgia de recém-nascidos tornam provável que o estresse seja um critério confiável no feto. As implicações dessas descobertas são realmente inquietantes. Segundo Fisk Glover, em pesquisa na Faculdade Escola Imperial de Medicina da Rainha Charlotte e Chelsea Hospital de Londres, entre aspas, hoje em dia, o feto é tratado como se não sentisse nada e não lhe é dada analgesia, sem anestesia, para intervenções potencialmente dolorosas. À medida que a criança, por nascer, se torna gradativamente mais consciente, passando de um único óvulo em um único espermatozoide para um feto, com todos os sentidos inteiramente funcionais aos 6 meses de gestação, ela experiencia o mundo de 2 formas complementares. Uma através de sensores moleculares de toda e qualquer célula, a outra através da rede organizada do cérebro. É o segundo passo, o estabelecimento das redes neurológicas maduras, que constitui o sistema nervoso central e o cérebro, que vou ler de novo, é o segundo passo que é necessário para a consciência. Mas a concorrente de experiências inconscientes que passa por nossas células influenciará nosso ser enquanto vivemos. Quantas pessoas, revivendo inconscientemente a luta celular travada nos primeiros dias de vida, lutam pela aceitação de uma figura de autoridade? Quantos sonham com ventos fustigantes e violentos, ou com um oásis de calma?
É comum essas tendências serem compreendidas à luz das influências após o nascimento, mas nem sempre. Nesse último caso, deveríamos procurar uma pista em nossos primeiríssimos momentos de vida. Resumo do capítulo. Quer a sensação seja de dor, de visão ou de audição, está claro que a percepção e a consciência não surgem depois do parto, mas muito antes dele, no útero. A sensação está sempre presente. No começo, nas experiências das primeiras células fetais e mais tarde com o surgimento das redes nervosas que formam os órgãos da sensação e o cérebro. Perguntam-me muitas vezes quando é que a vida começa. O que a pessoa que me faz essa pergunta quer saber realmente é quando, no ciclo de vida de alguém, a consciência em geral e a consciência de si surgem pela primeira vez. A resposta depende do tipo de prova que a pessoa faz essa pergunta está procurando. Embora a experiência do embrião continue envolta em mistério, ele começa a registrar e a reagir a eventos de nível celular a partir do momento da concepção. Entre o terceiro e o sexto mês de gestação, a criança por nascer começa a responder a um grande número de estímulos e parece capaz de atos volitivos, como afastar-se de uma fonte de luz e até mesmo tentar fugir de uma agulha de amniocentese. Em um momento qualquer, entre o quinto e o sexto mês de gestação, aproximadamente no final do segundo trimestre, a criança por nascer muda, deixa de ser criatura sensorial, alguém que recebe, processa e reage a sensações, e passa a ser uma criatura sensível, alguém mentalmente alerta, consciente e capaz de cognição primitiva. Para mim, não existe sombra de dúvida de que 6 meses após a concepção, a criança por nascer é um ser humano, que tem sensações, sentimentos, consciências e memória. Pontos chaves para mães e pais. Uma criança concebida com amor e na qual se pensa com amor, enquanto está no útero, vai se beneficiar disso por toda a vida. Para maximizar o desenvolvimento emocional e mental de uma criança por nascer, dê a ela uma quantidade ótima de estimulação durante a gravidez. Encerramos o capítulo 2 e aqui vamos pausar a leitura. Comentários. Ser humaninho, 6 meses. Sente tudo. Só não tem corpo para nascer. Está e consciência, pronto, né? E tem consciência. Tem com consciência. 6 meses. Né, que a gente é muito interessante isso, porque quando eles nascem, quando eles começam o tati-bitate, né, e com 2 meses já olhando a gente assim, com 3 e fazendo movimentos com o corpo inteiro, a sensação que eu tinha aqui, né, é que queria falar, só que ele não tinha essa habilidade de falar, né? Mas entende absolutamente tudo que a gente fala. É impressionante, né? Impressionante quando a gente tem esse olhar com todo esse conhecimento. Sente tudo, pensa tudo, só não fala desde a concepção, né, Magali? Olha quantas provas científicas, né, que o bebê enxerga, ouve, fica triste, se alimenta, sente sabor, doce, salgado, né? Eu tive uma experiência, só um minutinho, tive uma experiência com a minha segunda filha, né, na minha segunda gestação, que eu estava numa briga muito grande com meu marido e eu ouvi um grito. Eu ouvi um grito. E imediatamente eu parei e o meu comportamento mudou absolutamente depois desse momento. Que esse grito veio de dentro de mim. Olha, foi muito impressionante, assim, essa experiência. E eu parei, cara, na hora, assim, tipo, chega, não dá para ser assim, vamos parar com isso. Do fundo do útero. Realmente, eu ouvi, né? Essa foi uma experiência muito forte, né, para mim.
Joia, Mas gente. Muito obrigada pela rodada de hoje. Fomos bem adiante. Próxima sexta começamos o capítulo 3, tá bom? Boa noite. Fiquem com Deus um todos. beijo, Tchau, tchau. Cecília. Beijo. Boa noite, bom fim de Tchau, boa semana. noite. Tchau, tchau.